Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Anti-Escola. Hoje estamos aqui com um trio fantástico. Estamos aqui hoje com Thiago Guedes e Nilson Figueiredo. Thiago, dá boas-vindas aí para os nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos, futuros anti-alunos, anti-ouvintes ou anti o que você quiser. Aqui na Anti-Escola você pode ser o que você quiser, não tem esse negócio de definição, não. E hoje o tema é fogo no parquinho. Eu sempre falo isso, né? Mas hoje velho. Hoje é fogo no parquinho. Toda vez é tema no parquinho, é fogo no parquinho o tema, né? Tá. Pessoal, para mais um podcast, hein? Estamos aqui junto em mais uma discussão aí, que segundo o Thiago é mais uma que é fogo no parquinho. Cara, se você vende para a empresa, ou seja, no mercado B2B, produtos de ticket alto, e você não ouvir esse podcast até o final, você vai deixar rios de dinheiro na mesa, meu amigo. Só falo isso. Vamos falar hoje sobre como escalar o B2B High Ticket. Ou seja, precisa só de um Google Translate para você entender tudo isso que a gente acabou de falar, né? Então, como escalar, é óbvio que a gente entende, o B2B, o mercado de vendas corporativas, e high ticket, a gente está falando aí de vendas de valores altos. Não estamos falando de modelo SaaS de R$ 29,90 por mês, R$ 39,90, mas sim estamos falando de projetos de 50 mil, 100 mil, 200 mil reais. Então, como escalar esse modelo? Esse é o assunto de hoje. Eu acho que a gente podia começar, talvez, tratando de algumas definições, só para deixar bem claro que tipo de negócio que a gente está falando. Primeiro, eu quero dividir os modelos de negócio. Você tem um modelo de negócio, quando você trabalha com tecnologia ou um modelo B2B, que você pode ganhar pouco dinheiro com muitos clientes ou muito dinheiro com poucos clientes. Então, eu brinco que meu diretor financeiro sempre falava, você pode ficar rico vendendo amendoim ou Rolls Royce, você que escolhe, mas dá para ganhar dinheiro nos dois. E aí você tem que definir qual é a sua estratégia para você conseguir escalar o seu negócio. Mas, dependendo da sua estratégia, você pode ou não atingir um segmento de empresa. Então, como a gente aqui quer falar um pouco mais do high ticket, não é? A gente vai trazer isso voltado para valores maiores. Então, só que isso ainda dá para segmentar em dois públicos diferentes. A gente tem a segmentação que pode ser empresas PMEs, então pequenas e médias empresas, ou empresas enterprise, empresas que faturam mais de 100 milhões ou mais de 1 bilhão de reais. E aí você também consegue vender ticket alto para esses dois segmentos, mas você tem formas diferentes para abordar e para escalar esses dois modelos. Tiago, você tem bastante experiência muito nesse modelo da PME, não é? De conseguir escalar, vender high ticket para esse público. Como que é isso? Então, Richard, acho que tem alguns pontos aí super relevantes e é uma venda completamente diferente, né? Vender para pequena e média empresa e vender para grande empresa, a gente começa a ver pelo tomador da decisão. Eu atuo como consultor barra conselheiro em pequenas e médias empresas, então são empresas que faturam entre 5 até 100 milhões, né? Até considerada grandes empresas, mas esse é o range que eu trabalho, vendendo tickets anuais de pelo menos 100 mil reais. Né? Esse é o escopo que eu trabalho. E alguns pontos que eu aprendi nessa minha jornada de vender alto ticket para o B2B o primeiro cara, fale com quem toma a decisão. Um grande erro é você tentar chegar de baixo para cima na empresa. Então, você tem que ter o contato direto com quem toma a decisão. E quem toma a decisão é o cara que assina o cheque. Por quê? Tem dois pontos. Se você fala com o intermediário, a primeira coisa que ele pode fazer é te dar um não. Ele nunca vai poder te dar o sim final, mas ele pode te dar um não. Então, você já está colocando uma barreira à toa. E mesmo quando ele te dá o sim, você tem um problema. Ele não vai conseguir transmitir, né, o seu pitch de vendas da maneira correta para o tomador da decisão. Então, uma coisa que para mim que ficou muito clara quando a gente fala de vendas B2B fala com o cara que está tomando a decisão. Isso aí é extremamente importante.
Isso é válido para qualquer tipo de empresa, pequena, média, grande, gigante. Qualquer empresa, quando você começa o diálogo com o tomador de decisão, é muito mais fácil. Até porque ele toma decisão, é uma pessoa que você tem que convencer. Né? Eu me lembro que quando eu comecei, a Lio, que é uma empresa de educação corporativa, e a gente atua, 80% dos nossos clientes faturam mais de 1 bi, então a gente está muito voltado para empresas enterprise. A gente tem um ticket médio de 150 mil, mais ou menos. Eu me lembro que, às vezes, reunião até com estagiário para conseguir tentar entrar nas empresas, com analista júnior, com analista pleno, tentando escalar a empresa para conseguir chegar no tomador de decisão. Mas esse custo de vendas é muito caro. Por quê? Você tem que convencer primeiro o estagiário, que o estagiário vai falar com o analista dele, aí você tem que ir para o analista. O analista fala com o coordenador, para convencer o gerente, para chegar no diretor. Tá? Então, você escalar essa rampa é muito trabalhoso. Claro que dependendo de quanto você vende, qual é o seu produto, você talvez tenha que escalar isso. Mas talvez não que seja você empreendedor, dono, diretor da empresa, mas sim você ter equipes para escalar essa rampa e você chegar no momento certo. Também é uma outra estratégia, mas a gente fala isso um pouquinho mais para frente. E um segundo ponto, Richard, também que eu acho super importante, que tem a ver com o custo de venda, que é o segundo maior erro que eu vejo as pessoas cometerem numa venda B2B, é a falta de qualificação de lead. Então, por exemplo, o meu ticket mínimo é de 100 mil por ano. Eu vou chegar num cara que tem 10 mil na conta bancária e fatura 5 mil reais por mês? Não faz sentido. Ele pode até falar, cara, adorei o seu produto, amei, quero, quanto é que é? Ele fala, Thiago, você está viajando. Então, no meu começo, meu maior erro é que eu fazia reunião de venda com todo mundo, sem qualificar o prospecto. Então, quando você vai falar com um cara de PME, você tem que fazer uma pesquisa prévia para ver, cara, qual que é o tamanho dessa empresa? Essa empresa pode pagar o ticket? Ela realmente tem esse problema? Então, a qualificação de lead, eu diria que é o maior fator que reduz o custo da venda, porque o grande erro é você fazer call com todo mundo. Isso, além de ser cansativo, é ineficiente, né? Mas aí tem um ponto aí, Thiago, que você falou que é importante. Você falou de qualificar o lead. E você só consegue qualificar o lead porque você sabia como você estava posicionado. E aí a questão do posicionamento também. Você fala, eu atendo empresas assim, como é que é meu nicho, como é que eu atuo, qual que é meu preço. Se eu não sei isso, como é que eu vou qualificar o lead? Seria o lead potencial para mim ou não? Então começa até antes da qualificação de lead, né? É saber que range que atende, com quais configurações aí, né, seja de faturamento, o persona, né, tem que fazer um desenho de persona até para saber que lead é esse, né, senão... Sim, é um produto, né, então assim, aquela velha história de montar um canvas, de fazer pesquisa, de conversar, de tropeçar, inclusive, né, falar com as pessoas, falar, cara, esse cara é errado por causa disso, entendi por que eu não posso vender para esse tipo de empresa, olha, esse tipo de empresa tende a comprar mais, então... Eu, por exemplo, me dei muito bem com infoprodutores, porque eles têm uma margem alta. Então, esse tipo de público começa a ter um caixa muito alto. Eu, no começo, eu queria mirar nas startups, porque eu achava mais glamouroso, mais legal. Só que qual o problema da startup? Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Não tem dinheiro. Então, assim, o cara fala, cara, é lindo o que você está falando, só que o cara não tem dinheiro. Então, o cara tem que ter o problema e ter o dinheiro. Né? Então... É aquela coisa, o propósito da empresa é importante, mas pagar a conta também né? Então, não dá para... A gente aqui não é ONG, tem que trabalhar e tem que ser remunerado. Então, buscar o cliente ideal é o primeiro passo para você conseguir definir a sua estratégia de como qualificar esse lead, como você desenhar o canvas, tudo mais. Mas uma coisa que eu também gosto, eu tenho uma teoria que é particularmente só minha, não sei se isso é de mercado ou não, mas você tem 3 momentos que você consegue trabalhar a forma de vender para esse lead, tá? Então, primeiro, isso vai depender do seu ticket médio. Se você vende até 3 a 5 mil reais, né, o seu ticket médio é isso, ano, estou falando valor ano. Então, 300, 399, 400 reais por mês, de 3 mil a 5 mil reais, você tem que ter uma venda totalmente automatizada. Então, entra no modelo que eu falei, alto volume e ticket baixo.
você não pode ter um modelo onde você vai ter uma pessoa fazendo a venda, atender um telefone e tal. Tem que ser algo automático via cartão de crédito. E aí você consegue escalar. Mas esse não é o público que a gente está falando. A gente está falando do high ticket. Você tem um intermediário aí que vai de R$5.000 por ano até uns R$50.000 por ano. 30, R$50.000 por ano. Esse ticket médio, você já pode ligar para o seu cliente. Você já justifica ter uma equipe de inside sales, que você vai fazer a qualificação, vai entrar no telefone, vai fazer call, pode fazer até Zoom, etc., com o cliente, e você vai tentar fazer a venda, só que sem a presença física. Mas a partir de uns R$50.000 ano de vendas, talvez você vai precisar ter um time indo a campo, conversando, visitando. Então, você já muda de patamar de vendas, onde um contato pessoal e um contato mais baseado em relacionamento faça mais sentido do que você pensar que você vai conseguir automatizar uma venda de R$50.000 por ano, ou seja, R$4.500 por mês. Você fala, o cara passa o cartão de crédito. Não, não passa. O cara não passa um ticket alto, não faz uma compra alta sem falar com alguém. Então, às vezes, uma dificuldade do low ticket para migrar para o high ticket é justamente ele menosprezar a questão do relacionamento da venda. Então, high ticket é muito baseado em relações humanas, em relações com pessoas. E aí, se você tenta automatizar demais isso, certamente você não vai conseguir escalar a sua máquina de vendas. Não é comprar tráfego do Google e Facebook para vender projetos de 50, 100 mil reais. Até no sentido de branding, né? Não vai ser no sentido de fazer a conversão ali naquele momento, né? Porque também quando o ticket fica muito alto, naturalmente essas grandes empresas vão ter uma estrutura muito robusta e madura de suprimentos, né? E aí suprimentos vai estar com as suas políticas de compra, até X, até tal budget eu aprovo sem ir até, né? Vai ficando cada vez mais burocrático, intencionalmente, de acordo com o tamanho da venda que você quer fazer, né? Então, sem esse relacionamento, sem essa proximidade, e aí quando a gente fala proximidade hoje, né, depois dessa pandemia toda, pode ser virtual, mas tem que ter o relacionamento, não adianta imaginar que vai cair numa esteira automática, né? Não vai adiantar. E, cara, um ponto interessante aí, essa questão de custo de venda, de forma de pagar, você falou, é bem interessante. Eu lido direto com o empreendedor / sócio, em 99% dos casos. Então, meu ciclo de vendas acaba sendo até relativamente pequeno, geralmente 1, 2 semanas. Alguns casos se arrastam mais, mas a média é essa, 2 semanas. Porque eu lido direto com o cara que fundou a empresa, que tem um equity, então eu percebo que isso é mais rápido. Cara, como é que funciona isso no Enterprise, né? Você fala direto com o CEO lá da empresa de 100 bilhões, como é que funciona esse processo dessa venda, o ciclo e tal? São ciclos mais longos e não, você não fala com um CEO, até porque o nosso ticket é 150 mil e não, né, 10 milhões, 20 milhões. Então, para essas empresas, quando você tem um ticket bem mais alto, talvez você tenha que entrar no C-Level. Mas, no nosso caso, um ticket de 150 mil é um ticket baixo para o Enterprise. Para elas, não que é um ticket baixo, o ticket é alto, mas para essas empresas, ela não precisa escalar isso para um C-Level. Então, normalmente, a gente lida com o gerente. O gerente tem a capacidade, o orçamento para tomar essa decisão. Só que, por uma questão de compliance, como o Nilson estava falando, você tem um ciclo de vendas que é longo. É muito difícil a gente fechar uma venda em menos de 3 meses. Então, o ciclo de vendas é demorado, dura mais ou menos 3 meses, às vezes 6 meses. Temos clientes que demorou 2 anos para entrar. Temos um cliente que demorou 1 ano para se cadastrar em suprimentos, porque é um processo burocrático. E essas empresas são bombardeadas todos os dias por pessoas iguaizinhas a você, querendo entrar nelas. Então, não vai ser o e-mail marketing, não vai ser um copy diferente que você vai conseguir converter um high ticket enterprise. O low ticket enterprise até pode ser, mas o high ticket não. Você realmente vai ter que ter pessoas criando esse relacionamento e criar uma certa autoridade para você.
mas essa questão aí do tempo realmente é mais demorado. Você não vai ter os gatilhos mentais para fechar a venda. A gente brinca que Black Friday é um período que dura 2 meses, porque menos que isso não tem um ciclo de vendas. A gente já mandou e-mail marketing falando, pessoal, até sexta-feira 50% de desconto em tal preço. A gente teve 0 respostas. Porque aí, 3 semanas depois, falando, sabe aquela promoção ainda está válida? Não está mais. Não, tá bom, eu pago o preço cheio, mas eu vou querer aquele produto. Porque preço não é a objeção. Preço é a única objeção quando você está numa concorrência com outras empresas, que você tem 3, 4 players, e eles cada um concorrendo para ficar 1, 2, 3% mais barato. Mas se você tem um projeto de 200 mil e você está cobrando 50, você é eliminado. O preço não quer conversar com você, não olha o menor preço. Mas se você está lá 198, 210 e 225, aí talvez o 198 feche, desde que ele tenha qualificação para isso. Esse é um outro ponto, né, Richard? Porque como a venda não é por impulso, não é uma venda por impulso, às vezes você tem que tomar esse cuidado. Não ficar barato demais. Porque às vezes você fica barato, e a gente estava falando desse processo de suprimentos, o que eles fazem, né? Pegam 5, e aí o mais caro e o mais barato ficam fora, porque estão fora do range, tanto pelo preço alto ou pelo preço baixo. Então, existe uma coisa, né, como se fosse uma referência de mercado para você poder precificar algum tipo de serviço, né? Que é ideal até que você, aí é outra conversa, outro podcast, é ideal até que você não caia nessa guerra de preço, né? Mas sim, teria que ter estratégias aí para você também não ficar nem o mais caro, nem o mais barato, para poder ter algo ali que faça sentido, né, perante os olhos de quem está te avaliando. Esse é o ponto. E como é uma venda mais por relacionamento e não por impulso, o que eu percebo que conta muito também na nossa experiência, né, Richard? A gente já viu, assim, pede-se muito referências, né? Então, assim, para quem você já fez esse trabalho, qual que é a sua experiência prévia, né? É o que o inglês o pessoal fala do track record, né? Quantas vezes você já fez isso e para quais pessoas, quais empresas você já fez isso, né? Então, isso também conta muito no âmbito do B2B, no corporativo, que é quase que assim, a tua chancela, né? A tua chancela. Pô, se eu ligar para determinado cliente, que é seu cliente, o que ele vai te falar de você? Então, tem essa coisa da referência, do benchmark, quem daria essa chancela de que você faz isso bem? Então, isso conta muito também, as referências aí no mercado corporativo, né? Cara, e isso é muito verdade também para PME. Esse ano eu fechei uns 3 clientes que eles passivamente, o cara entrou em contato comigo no WhatsApp, falou, fulano, que é uma pessoa que ele admira, te indicou. Eu fiz um call com um cara de 15 minutos e fechei um contrato de 100 mil. Então, assim, você vê que quando tem alguém que é uma referência no mercado e te indica, você passa a ser uma referência automaticamente. Então, isso aí é extremamente poderoso quando você está lidando diretamente com o sócio, com o empreendedor, né? Então, o ciclo de venda fica menor. Mas, pelo que vocês estão falando, isso também é extremamente poderoso dentro das empresas, né? Eu também já vi até uma brincadeira. Já vi até uma brincadeira. Teu pitch pode ter sido bom, tá, Thiago? Teu pitch pode ter sido bom, mas não foi teu pitch de 15 minutos sozinho que fez a mágica. Não, eu gastei o pitch à toa. Se eu ficasse calado, eu teria vendido antes. Perdi 14 minutos, na verdade. Eu perdi 14 minutos, na verdade. Era só, vamos fechar? Vamos. O cara já estava fechado. Né? Mas tem até uma brincadeira que eu vejo na venda B2B Enterprise, que você chega lá para a empresa e fala, olha, se você não fechar, a gente vai fechar com o seu concorrente, tá? Mas fica tranquilo, é uma oportunidade muito boa. Ou seja, você tem um case, fala, cara, se o meu concorrente, número 1 do mercado, vai fechar com eles, não, vou fechar primeiro. Né? Então, queria ver um pouquinho mais de vocês. Cara, como é que vocês usam a questão de case de referências nessa venda especificamente? O case ele é importantíssimo, porque as pessoas... Uma coisa importante, a gente falou um pouco de posicionamento, se você quer entrar no Enterprise, você entra com um PPT mostrando que você fez um trabalho para a gráfica da sua esquina e a padaria do Zé, você vai ser automaticamente eliminado. Então, se você quer vender para Enterprise, você tem que ter todo um posicionamento voltado para o Enterprise, voltado para grandes empresas, outras logos de grandes empresas. Se você não tem muitas logos de grandes empresas, faça um slide onde as logos são maiores para parecer que você tem muito, só que o tamanho da logo que não coube no slide. Mas você faz uma coisa, não adianta você misturar grandes empresas e pequenininhas, empresas que ninguém conhece.
pega mal, parece que você fez só um job pontual. Mesmo que você tenha feito um job pontual e você não quer, você tem 2 grandes empresas no seu portfólio. O que você faz? Em vez de fazer um slide com logos, faz 2 slides de case. Empresa A e empresa B. Parece que você faz com muitas empresas. Você tem 0 cases de empresas de grande porte, arrume um case. Faça um projeto, pega uma empresa muquirana que contrata a sua base de preço, que vai contratar você vai perder dinheiro só para poder montar o seu case. Mas certamente, no começo, não é, Nilson, quantas vezes a gente perdeu dinheiro para ter empresas, não é, top? E hoje, alguns anos depois, a gente só trabalha com empresas enormes. Inclusive, eu vou quebrar o protocolo aqui, tá, Thiago? Eu vou dar uma dica de ouro que a gente só fala com o pessoal da anti-escola, mas vou abrir aqui, tá? O Richard pode, está liberado, está liberado. O Richard lembrou de um ponto muito interessante. Nesse início nosso, até para ter as logos e ter as referências, não tem nenhuma negociação que o cliente não deixa de pedir desconto. Sempre pede desconto. Não, mas qual é o melhor valor que você consegue oferecer? E aí a gente usou uma estratégia que é assim, você quer esse desconto? Eu posso te oferecer esse desconto usando uma verba do marketing, do nosso marketing. Desde que você depois vire uma referência nossa, a gente pode te usar como benchmark e dizer que a gente trabalhou para você. Então, assim, tem gente que dá o desconto de graça, entre aspas, né? Só dá o desconto, não, tá bom, vamos fechar o negócio. Não façam isso. Pessoal, não façam isso. Não dá desconto assim. Mas pede um trade-off, né? Ok, um percentual do desconto, desde que... Aí você falava isso, a gente vai usar uma verba do marketing para pagar esse desconto que você está pedindo. Em contrapartida, eu preciso que você vire uma referência minha, uma logo, um benchmark. E assim, você vai montando a sua coleção. Agora, Thiago, quanto vale aí essa dica aí? Então, eu tentei mutar seu microfone e não conseguia, mas enfim. Eu vou dar uma dica também que eu vou acabar com quem for negociar comigo, tá? Cara, nas PMEs, quando você liga com um sócio, com um empreendedor, a gente sabe que o empreendedor tem ego, né? Ele quer ganhar. Nem que seja a negociação, ele quer ganhar. Então, o que acontece? Eu sempre deixo a palavra final para ele. Só que dar desconto, né, geralmente é algo que deprecia o seu trabalho. Então, eu evito ao máximo dar desconto. Então, você pode fazer 2 coisas que eu utilizo bastante. Meus clientes vão me ferrar agora. A primeira cara, dá um bônus, dá um mês a mais de serviço, dá um over delivery, mas mantém o preço. É uma forma de dar desconto, onde você está pagando em produto e serviço que para você é mais barato, porque você tem a margem embutida ali. Ou B, você dá um preço à vista e cede o parcelamento. Então, eu já fechei muita venda onde o cara veio com objeção do preço e eu falei, cara, esse preço é à vista, eu não negocio. Mas, cara, para você que foi indicação de fulano, eu divido em 12 vezes. Porque aí você alivia ele e ele tem a sensação que ele saiu ganhando a negociação. Isso é super importante, que a outra parte tem que sair da negociação se achando mais inteligente que você. Isso é um fator muito que ajuda a fechar a venda, porque ela sente que está fazendo um puta negócio. Então, psicologicamente, eu descobri isso, estudei sobre isso, apliquei, e, cara, incrível como funciona. Eu sempre cedo em alguma coisa que eu já sei que eu vou ceder. Ou seja, já está no meu preço embutido ceder aquilo. Então, isso funciona muito bem, e agora estou ferrado para fechar novos contratos, mas, enfim, tá aí a dica de ouro. Thiago, vou pedir para você parcelar aí para mim, próximo serviço. Mas, quando você vai para o Enterprise, isso não funciona muito bem, tá? É diferente. Porque, a maioria das vezes, você não está lidando com o tomador de decisão, mesmo que você esteja um diretor, um gerente, cara que vai bater o martelo, as empresas, por uma questão de compliance, colocam outra figura para negociar com você, chamado suprimentos. Então, é muito comum, por exemplo, a gente ter que mandar 2 propostas para o cliente, para a área de suprimentos. Uma proposta técnica, que não tem preço, e uma proposta comercial, que só tem um preço. A proposta comercial, a área contratante nem vê. Ela não sabe o preço que ela está comprando. Ela só sabe a parte técnica. Quanto custa, isso suprimentos negocia com você. E aí tem o seguinte, quando você vai para empresas muito grandes com suprimentos estruturados, você pode ter certeza que eles vão te espremer. Não adianta você chegar com o seu melhor preço para começar a conversa, porque você vai ter que baixar alguma coisa com suprimentos. Então, você chega com preço, não bota a altura, senão você vai ser eliminado,
mas um preço onde você sabe que você vai tirar 3, 4, 5, 6% no final, porque suprimentos vai exigir isso de você. E às vezes a gente já teve clientes que chegam a ter 3, 4 últimas rodadas de negociação, que sempre vai negociando. E teve um cliente que, quando ele chegou, espremeu ao máximo, falou, tá bom, ó, nosso modelo de pagamentos é 90 dias. Se você tirar mais 2%, eu pago em 30. Aí você vai ter que ceder mais 2% para pagar em 30. Então, não fique tão preso a preço, porque vai ter negociação. A sua primeira proposta, maioria das vezes, muda totalmente, muda escopo, preço, tudo mais, mas vai entrar... E uma coisa curiosa, que isso é um problema, porque depois, para entregar, o cara que negociou o preço com você não é quem negociou o escopo. Então, às vezes, você faz uma mudança de preço condicionando alguma coisa, mas de boca, que não escreveu, que não botou no contrato. Então, essas formalidades são muito importantes em grandes empresas. Enquanto você está no PME, você consegue falar diretamente com o dono e ter uma personificação. Na grande empresa não tem. É muito mais preto e branco. Isso é muito legal, né? Que você lida com uma área que provavelmente tem meta de desconto, né? Ou seja, o cara ele tem uma meta de embutida de conseguir desconto, então ele já ganha por isso, versus você falar com o dono da empresa que no limite, parece que ele está tirando dinheiro do bolso dele, né? Então, assim, a sensação entre um diretor que assina o cheque e um empreendedor de uma PME é completamente diferente. Então, você tem que saber usar essas emoções a seu favor na venda, né? Foi o que você falou. O cara da PME, da empresa grande, por estar com orçamento, por exemplo, não dói. Ele tem que gastar o orçamento. Eu já trabalhei em empresa grande. Eu sei como é que é. O cara fala, velho, se eu não virar o ano sem gastar meu orçamento, vou reduzir meu orçamento ano que vem. Então o cara vai lá e gasta. Então, assim, às vezes o cara quer queimar o dinheiro. Então é uma coisa meio irracional, é louco, né? Eu adoro isso. Só para você ter ideia, historicamente, os melhores meses da Nil, novembro e dezembro. Dezembro, melhor mês, e novembro antes disso. Por quê? Porque simplesmente para a questão de queima de orçamento. Então, a gente chega a ter empresas que no dia 28 de dezembro mandam um e-mail falando, você pode emitir uma nota para mim de R$200 mil, eu tenho que pagar esse ano ainda, ano que vem eu decido o que fazer com esse dinheiro. Só que assim, não é uma empresa, não é duas, 5, 10 empresas todo ano pedem isso. Aí você bota a cabeça de dono da empresa, você como dono fala, você vai jogar R$200 mil fora simplesmente para questão técnica de orçamento. Sim, é assim que grandes empresas funcionam. Ninguém quer queimar, perder budget. Só não contou a história de que para a gente chegar nesse patamar da empresa da 200 mil, depois eu vejo o que eu faço, né? É verdade. Construída aí, né? É verdade. É verdade. Mas, pode falar, Thiago. Não, pode concluir, que depois eu vou falar sobre algo paralelo. Não, o que eu ia comentar sobre o ponto que o Nilson falou, que eu acho que é talvez interessante a gente entrar um pouco, porque a gente tem falado como vender, mas o objetivo desse podcast é como vender e escalar. Como que você escala isso? Como que você consegue sair da venda de 5, 10 clientes desse modelo ao que a gente fez esse ano, Nilson, 130 clientes, pagando uma média de R$150 mil. Temos clientes hoje que fatura mais de 2 milhões, como temos, claro, clientes faturando 10 mil, mas média aí de 150 mil. E aí, ano passado a gente estava em 80 clientes, no ano anterior eram 50. Então a gente saiu em 2 anos de 50 clientes para 130, esse ano 150 por aí, e vem aumentando isso significativamente. Lembrando que quando você fala o modelo SaaS, cobrar R$29 ou R$200 por mês, é fácil escalar isso e botar milhares de clientes. Mas quando você tem um ticket alto, é mais difícil. Então, como escalar isso, eu acho que talvez seja um bom assunto para a gente tratar. E aí, Thiago, olhando primeiro para o seu modelo, trabalhando para a PMS, como que escala esse modelo de vendas? Então, esse é um ponto interessante que o que eu aprendi com isso, né, vendendo, como eu vendo um serviço que toma horas minhas, né, eu tenho uma certa escala que ela é limitada pelo número de horas do dia, né? Então, eu sempre foquei muito em qualidade de prospectos e não quantidade.
Então, ao invés de, por exemplo, fazer uma presença digital, criar um canal no YouTube, criar um Instagram forte para atrair clientes e tal, eu sempre fui um cara... eu só trabalho com negócios online, digitais, só que eu sempre fui um cara offline. Então, o que eu fiz? Cara, eu paguei muito caro para sentar na mesa desses empreendedores que são meus clientes. Então, eu participava de masterminds, de grupos de mentoria, eventos ao vivo. Então, a minha captação sempre foi ali, literalmente, no campo de batalha com faquinha. E com o tempo, o legal é que você aprende a qualificar os leads de longe. Então, você vai fazendo amizade, você vai sabendo com quem conversar. Chegou um ponto que eu fiquei assertivo, acho que no último evento que eu fui, ano passado, que eu inclusive palestrei, eu fechei 4 clientes. Então, assim, hoje em dia eu já tenho aquela conversa que para mim é trabalho, né? Eu não estou ali papeando à toa. Então, eu sei com o que conversar, se não for meu cliente, eu corto, sem ser mal educado, porque eu estou trabalhando, né? Então, eu vejo o seguinte, na área de PME, você tem que estar perto dos donos. Então, por exemplo, um consultor não vai em evento de consultor. Consultor vai em evento de empreendedor. O grande erro, né, que você vai lá, que eu preciso de cliente, sou um dentista. Cara, você vai na convenção de quem tem dente podre. Você não vai na convenção de dentista para arrumar cliente. E é isso que eu fico me perguntando, cara, não adianta nada numa convenção de consultores para arrumar cliente. Você pode ir lá para melhorar tecnicamente, com os objetivos, né? Mas você tem que frequentar lugares onde a sua classe ou o que você vende não frequenta, né? Então, isso é uma coisa que eu aprendi que estar perto, criar, como vocês falaram, rapport, referências, naquele curto espaço de tempo que você tem com a pessoa, gerar valor, né, falar algo que eu possa ajudar no negócio dele, então eu sempre pergunto do negócio, eu tento ajudar de alguma maneira, dar alguma dica, algo valioso, algo baseado na minha experiência, né, que a gente é muito focado nisso, ver o que aconteceu comigo ou com algum cliente meu que ele pode se beneficiar disso. Então, foi muito nessa área de, cara, eu escalei via network. Então, eu faço parte de várias comunidades, várias fraternidades, hoje minha agenda está cheia. E, cara, eu estou cheio de números de telefone, né? Que geralmente essas fraternidades têm o celular, tem o WhatsApp, que eu posso ligar e, cara, dobrar ou triplicar minha agenda, se eu quiser. Então, é um modelo escalável, a depender, claro, de quantos clientes você quer, se for tipo 20, 30, 50 por ano. Basicamente, em grupos de networking, você consegue fechar isso e fazer de uma forma bem interessante. E aí, já até... eu sei que você trabalha um pouco diferente, até fiz uma brincadeira uma vez, que você estava lá com uma live com 14, 15 pessoas, eu fiz a brincadeira e o Richard veio e falou, cara, tinha 14, mas eu fechei 2 clientes. E mesmo sendo um pouco diferente do meu, continua valendo, né, cara? A qualidade vale mais do que a quantidade no B2B, né? Sim, exatamente. Você deu exemplo aí que você escalou o seu negócio, fazendo uma palestra, você fechou 4 clientes. Então, às vezes, o modelo onde você cria uma autoridade no seu nome através de uma palestra, aparecendo e tudo mais, esse é o modelo de escalar. Mesmo que você não escale o número de horas que você tem, cada vez mais que você, Thiago, que vende horas, você é desejado e você lota a sua agenda, próximo passo para você escalar é aumentando o preço. Então, por que tem médico que cobra R$100 a consulta e outro que cobra R$1.000 a consulta? É escala. O cara de R$1.000 a consulta conseguiu lotar tantas vezes a agenda dele que ano após ano ele vai aumentando R$100, R$100, R$100 e ele consegue manter a agenda lotada. Então, ele conseguiu escalar o seu faturamento. E um exemplo foi isso. Aí, eu comecei com o meu primeiro contrato a 15 mil ano e hoje o menor custa 100 mil ano. Então, assim, eu mantive os números de clientes, mas eu escalei o lucro 6 vezes. Exatamente isso. Tiago, só uma coisa. Black Friday, você volta para 15 mil? Só para saber se podemos negociar alguma coisa aqui. De jeito nenhum. E ano que vem aumenta. Não, então, o que o Tiago falou 15 mil aí... parcelado, hein, Thiago? 15 mil parcelado. Parcela que ele toca. Parcelado em 24 ainda. O que o Thiago falou é um pouco a estratégia que a gente fez na Lio para conseguir escalar também os nossos clientes. Só que eu usei outros meios, né? Então, o que eu fiz? Em 2018, eu tinha um curso de inglês que eu decidi vender no presencial e voltar para a Lio. Só que eu sabia que a forma de vender na Lio é o que o Thiago falou, é criar autoridade no meu nome. Então, o que eu pensei? Vou criar essa autoridade via LinkedIn. E comecei a postar no LinkedIn. Meu objetivo era se tornar uma referência no LinkedIn para ser chamado para palestras.
E aí, em 2019, funcionou muito bem. Eu fiz 50 palestras em 2019 em grandes empresas. Então, eu ia para uma empresa A e, depois da palestra, uma semana, 2 semanas depois, fechava projetos. Ia para a empresa B, fechava. Então, foi um ótimo modelo. A gente dobrou de tamanho em 2019 com esse modelo. Só que aí, quando a gente foi para 2020, com a pandemia, você tem um problema. Palestra física morreu, você não tem como fazer palestras. Então, o que eu fiz? Eu criei uma live com RH, que é uma live semanal, toda quarta-feira, onde eu chamava um cliente, ou um potencial cliente, e falava um assunto de RH. No começo, eu fazia lives mais genéricas, falando de inteligência emocional, falando de humanização nas empresas, atraía 200, 300 pessoas. Depois que as pessoas, assim, para a pessoa entrar, o que eu fazia para conseguir o lead? Porque era aberto no Instagram. Eu dava um curso gratuito para quem se inscrevesse. Então, a pessoa se inscrevia, eu tinha um curso de inteligência emocional, palestra de inteligência emocional. Quando eu fui ver a lista de leads, eu vi que era um monte de leads que não tinham nada a ver com o meu perfil. Meu ego estava satisfeito, porque eu tinha 200 pessoas na minha live, só que não estava fechando negócio. Aí foi o momento que eu decidi focar cada vez mais no perfil que eu queria. Então, eu comecei a fazer lives técnicas, né? Como usar tal metodologia de aprendizagem para aumentar o engajamento. Como fazer, sei lá, uso de Big Data para você analisar números de treinamento. Comecei a especificar e funilar as minhas lives. Aí teve uma live que o Thiago entrou, depois ficou me sacaneando, que tinha 15 pessoas. Só que era uma live ultra específico com pessoas altamente qualificadas. Então, o que acontece? Hoje, no ano de 2020, né, eu fiz mais de 100 lives nos eventos. A gente trouxe empresas gigantescas. Se você pega as 10 maiores empresas do Brasil, pelo menos 3 ou 4 vieram esse ano. E a gente gastou 0 em tráfego, não paguei propaganda. A gente fez tudo digital e dobrou de tamanho de novo em 2020. Então, dobramos o número de clientes, faturamento, ticket médio também aumentou. E aí, com isso, a gente conseguiu escalar o nosso modelo B2B simplesmente entregando conteúdo de valor para poucas pessoas. A gente não queria lives para 200, 300. Claro que várias lives nossas bombaram. A gente fez um evento no final do ano, que teve 400 inscritos, tinha muitas pessoas assistindo e tal. Fizemos várias ações. Mas a questão é, como que eu consigo aumentar a minha autoridade e a minha notoriedade dentro do grupo específico que eu quero? E foi assim que a gente começou a fazer em 2020 para escalar. E aí, cara, isso é interessantíssimo, que vem muito do conceito de funil de vendas, né? Ou seja, o nosso negócio não está pegando o topo do funil, a gente já está pegando o meio do funil, ou seja, são pessoas que já conhecem o problema, possivelmente já conhecem a solução e possivelmente já conhecem a gente, ou seja, já conhecem o produto. Então, essas pessoas têm um nível de sofisticação tão alto dentro do funil que se eu fizer uma live ou uma apresentação genérica, a pessoa fala, não, eu vou desconectar o cliente e vou trazer pessoas que não são. E é justamente o oposto do marketing, né? Então, vale a ressalva para as métricas de vaidade, né? Tô com mais like, tô com mais gente na live, a gente sabe que tem muito infoprodutor dentro da escola, e, cara, o que importa no final do dia é uma estratégia que maximize suas vendas e seu lucro. Não é a que maximiza seus likes, seus comentários. E, cara, isso é super, super relevante e importante, principalmente para quem está no B2B. Né? Ou seja, seu conteúdo tem que ser mais denso, tem que ser mais direcionado e, naturalmente, vai atingir menos gente. Porém, gente qualificada, com uma conversão alta, que traz resultado. No final do dia, o que conta é venda mesmo. E tem que fazer essa análise, porque o que adianta você estar com um número alto aí de seguidor, né? Tá com um número alto de pessoas no seu evento, quando você vai ver, não é o teu... Aí volta aquele teu primeiro ponto lá, Thiago, do podcast, que é justamente assim, esse lead é esse, né? É uma qualificação de lead. Se você está traindo não está traindo o teu lead ali, né? O teu lead que você precisa, o teu persona, você pode ter um número alto. A questão no final do dia é se você está conseguindo vender para esse público ou não, né? Eu consigo até fazer um gancho aqui para a própria autoescola, que é o seguinte, a gente nunca vai falar comece seu negócio online do zero. Porque se a gente faz isso, a gente está trazendo lead desqualificado. Nós queremos, na autoescola, empreendedores
que estão com problemas de quem tem empresa rodando. Então, a nossa comunicação, o conteúdo que a gente gera é um conteúdo naturalmente mais denso. O iniciante vai pegar um podcast nosso, talvez ele não entenda, né? Vendas B2B, escalar, enterprise, às vezes a gente usa termos que para eles são confusos, mas para o nosso cliente é o que ele está vivendo no dia a dia. Ele conhece esses termos, ele tem problema com pessoas, ele quer sair da operação, ele não sabe fazer a gestão do negócio. Então, a gente fala de temas que é meio de funil. Então, é legal porque a gente traz isso para a realidade também da escola. Né? E aí quando você vai para esse conceito de funil, e aí você falou que as minhas lives, por exemplo, são meio de funil, como que eu faço o topo de funil? Meu topo de funil é post. Eu faço post toda hora, post, stories, tal, para ser topo de funil. Quando eu vou para a live é porque eu faço algo muito qualificado. Mas mesmo meu topo de funil é voltado para o público que eu quero. Então, não adianta você querer abraçar o mundo. Se você está voltado para o B2B high-end, né, de enterprise, você tem que ter uma comunicação que vai ser para esse público. Então, e aí você vai ter que trabalhar as dores desse público. Então, se você é um cara que vem de marketing, quer trabalhar enterprise, não adianta você fazer post de empreendedorismo. Por quê? Porque o cara que está tomando decisão é um diretor, não é um empreendedor. Então, você tem que ter isso mapeado, tem que ter o conteúdo mapeado para chegar nesse público. Agora, estratégias digitais, o exemplo que eu falei, a gente fechou, dobrou de tamanho novamente em 2020, sem gastar um centavo com marketing, simplesmente baseado em conteúdos, lives, etc. E a gente conseguiu, claro que é uma construção, né? Eu estou 2 anos e meio no LinkedIn, já estou com 217 mil seguidores lá. Então, isso é uma construção, é um processo. Não adianta achar que você vai abrir a sua startup, já vai pegar a lista da exame das 1.000 maiores empresas e vai vender para metade delas no primeiro ano. Não, é um processo, tem que ser uma construção, tem que ser uma visão longo prazo. E esse é um dos motivos que grandes empresas não aceitam uma startup pequena, porque às vezes ela paga em 60 dias e só esses 60 dias já quebra o seu fornecedor. Então, você tem que entender o jogo do B2B, entender o jogo do Enterprise, do High Ticket, para que você possa surfar essa onda. E aqui a gente conseguiu dar muitas dicas, muito conteúdo voltado para esse público. É isso aí, eu acho que a gente falou bastante de 2 tipos de venda high ticket, né? 2 públicos bem diferentes, né? Eu tenho uma experiência muito boa com um público um pouco menor, de 5 até 100 milhões ali, e vocês lidando com empresas bilionárias, literalmente, né? Alguns pontos aqui relevantes, recapitulando. Fale sempre com o tomador de decisão. A gente viu que de um lado é o sócio / empreendedor / diretor, do outro é uma área que tem um orçamento. Então, se você tiver algumas informações privilegiadas de como está o orçamento, você pode pegar uma queima de orçamento, porque o gerente não quer perder orçamento. Então, se você é empreendedor e nunca trabalhou numa empresa, aprenda. Orçamento é para ser queimado, porque senão a pessoa perde ano que vem. Né? A gente falou de diferença de ciclos de venda, né? A gente viu que o Enterprise, o ciclo de venda é mais longo, tem muito a ver com relacionamento, com cases, com seu posicionamento. A gente falou bastante sobre isso também. Mostrou como que a gente faz a captação nos nossos negócios, que são diferentes, porém tem um ponto em comum. Qualidade acima de quantidade e muito foco em qualificar leads para não aumentar o nosso custo de venda. Então, acho que isso aí também é um ponto interessantíssimo. E, cara, dúvidas, manda uma pergunta aqui, manda o tema que você quer falar aqui com a gente, @antescola.com.br, curta, compartilhe. A gente sabe que tem várias empresas aí que trabalham com B2B, a gente sabe que é uma tarefa árdua vender para o B2B, mas costuma compensar porque o ticket é alto e costuma ter boas margens, né? Não, e se você quiser uma mentoria com um de nós aqui sobre esse mercado, entre na escola, porque na escola tem mentoria. Então, queria só encerrar aí agradecendo Thiago, Nilson aí por esse bate-papo e principalmente você que está nos ouvindo aqui sobre esse assunto, sobre como escalar negócios B2B de high ticket. Tá bom? Thiago, mais uma vez, sempre um prazer estar aqui com você. Nilson, você também, muito obrigado. E vamos aí para o próximo podcast.
Valeu, pessoal. Obrigado.